Mas o que me chamou a atenção foi a maneira como o Vitor Pereira adaptou o time dele para o jogo de sábado. Assim. Ele buscou soluções diferentes. Não sei se ele vai repetir isso na Libertadores, eu não sei se vai ser esse o padrão do Flamengo ao longo do Campeonato Brasileiro, mas para enfrentar o Fluminense no sábado, foi o caminho que ele escolheu e deu certo. O do segundo tempo, sim. Da parada técnica, como já explicou o VSR. Ele é dessa característica, de meio que, dependendo do adversário, ele faz o jogo. É que eu acho que não pelo Flamengo, mas pelo time e o elenco que tem o Flamengo, algumas vezes ele pode ser mais incisivo. Falando, não, isso aqui é Flamengo, mas enfim, com esse time eu posso fazer mais coisas. E eu acho que foi muito mais coisas que foram feitas, assim. Os 2 gols do Flamengo são gols que o Flamengo de 2019 para cá, nos seus melhores momentos, assinaria. Até a parada técnica, um pouquinho depois dela, o primeiro tempo, sem dúvida. Os 2 foram muito bonitos, cada um nas suas características. E gols que também o Diniz assinaria no Fluminense, com menos recursos técnicos, embora tenha um bom time, né? E muito por mérito do Diniz. Assim, eu não quero também ser de um mau humor atroz, falar que, pô, apesar do Vitor Pereira, foi um ótimo jogo. Mas, assim, foi muito pelas individualidades, tá? E por uma queda de produção do Fluminense, que acabou nos 60, acontece, né? Pode acontecer. O primeiro tempo do Fluminense foi melhor, mas não tão melhor para fazer a vitória que o Flamengo no segundo tempo mereceu. E até independente da expulsão, vamos falar do Samuel Xavier, de algumas outras polêmicas, não tantas de arbitragem. O Flamengo acertou o seu jogo, ponto. Vai acertar de novo? Não tem a menor ideia. Onde recebeu o Cebolinha, Isso, tá vendo? verdade. Ele recebeu como um segundo atacante, ele não recebeu como um ponta, né? E você abre o Allen e o Ayrton num momento maravilhoso, né? E, enfim. E eu achei essa questão do Gabi e do Pedro, na verdade, levantada pelo próprio Gabigol, né? A declaração que ele fala, não, agora eu quero disputar a posição de 9. Até porque as informações que se tem aí, a gente só tem informação, aliás, do Flamengo tem muitas informações, esses X9, G14, enfim, parece o Flamengo nesse aspecto virou batalha naval, né? Mas enfim, o Bruno Henrique está voltando muitíssimo bem, o que é uma notícia espetacular, aí você pode mudar muitas circunstâncias. Estava sem o Arrascaeta, e é bom lembrar, o Flamengo está sem o Arrascaeta, provavelmente não terá Arrascaeta também Essa na volta final. do Bruno Henrique agora com 3 competições para disputar, notícia maravilhosa, espetacular sensacional, voltando ele em todos os sentidos, fantástico. Então, assim, foi um ótimo segundo tempo do Flamengo. Agora, significa que esse é o Vitor Pereira, o Rino Smith ou o Zagallo? Claro que não. Ele também não era um imbecil, mas assim, tá garantido? Não sei, cara. Até o próximo jogo, o Flamengo é muito instável, o Vitor Pereira é mais instável ainda, o humor do rubro-negro é mais instável ainda. Né? Agora já chega... O Braz deve estar assim, do Real Madrid pode esperar bobear depois dessa vitória. Eu sou da época era tudo rumo a Tóquio, né, antigamente. Né? Ganhava um clássico rumo a Tóquio. Sim, ou deixaram chegar também. Isso. Deixaram chegar, pode até ser campeão. Agora, em relação ao Fluminense, velho, assim, precisa juntar os cacos, né? Ter um tempo hábil não tanto assim, e pensar, olha, o primeiro tempo que a gente fez e o campeonato nos credencia ainda a ter chance, mas 2-0 é que dá uma complicada. Eu acho que nunca na história de 180 minutos, né, da final do Carioca, a gente teve um clube que venceu o primeiro jogo por 2-0 e teve e depois conseguiu remontar. Exato, é muito complicado e fica, embora tem Libertadores no meio, enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos, mas o 2-0 acabou sendo pesado demais pro Fluminense. Uma coisa a gente precisa dizer do Gabigol. Gabigol, ele é o grande nome dessa geração do Flamengo, de 19 para cá, é o grande ídolo, né? Tem gente que ousa aí iniciar uma discussão de Gabigol, de Zico, em termos de idolatria, de coração. Em 2001, né? Em 2001, o Flamengo precisava vencer por 2 e venceu, né? Mas ele não perdeu o primeiro por 2, né? Porque o Vasco, Flamengo e Vasco, o gol do Pet, o Vasco tinha vantagem do empate. Então o Vasco ganhou por 1 o primeiro jogo. Tava 2-1 o Flamengo, o Vasco estava sendo campeão. Estava sendo campeão, mas o Flamengo precisava de 2 gols, que é o que o Fluminense precisa, 2 gols para ficar vivo, né? Ele precisa de 2 gols para... Mas perder a primeira por 2 diferenças, realmente eu não me lembro. Eu queria destacar, além da discussão do campo, se tem que ser o Pedro, se tem que ser o Gabigol titular, se os dois podem jogar juntos ou não, a postura do Gabigol nisso tudo. No meio de uma perda de titularidade numa final de campeonato, assim, o Gabigol, essa condição de ídolo que o Gabigol tem no Flamengo, ela não é no vento, ela não é à toa. É pelo desempenho em campo, pela identificação com a torcida, pelos gols decisivos e pela postura também. Talvez outro jogador, nesse momento, tornasse o ambiente muito difícil. Um jogador do tamanho do Gabigol, né? Porque o cara do tamanho do Gabigol, numa final de campeonato, tudo que ele representa para o clube, ele perde a titularidade numa final de campeonato, tem jogador desse tamanho que reage muito mal. Sim. Que faz o ambiente piorar, se deteriorar num estalo de dedos.
E não parece ser o caso do Gabigol. Assim, o Vitor Pereira falou de uma conversa franca que teve com o Gabigol entendendo e entrando em campo, e você vê a comemoração do gol do Pedro, o Gabigol tá ali vibrando e chamando os caras para vibrar com ele, abraçando o Vidal e indo pra torcida. Isso é papel de líder, né? Isso é papel de ídolo. Mais maduro dele papel mesmo. De ídolo, isso é papel de ídolo. E eu também acho que o VP foi bem nessa, porque parece que foi uma conversa muito franca entre os dois e que saiu tudo bem, tá tudo ok. E a respeito do que rolou no Corinthians, né, é uma evolução do próprio VP dentro do futebol brasileiro. E eu acho que ele tem procurado soluções. A gente não pode deixar de destacar a grande perda que teve no meio-campo com a saída do João Gomes. Também. Tem sido muito complicado repor essa peça, porque os outros, o Thiago Maia está sempre sobrecarregado. O Gerson não adianta. Para mim, o Gerson é um Pogba. Não adianta exigir marcação, mas o Gerson não vai exercer a marcação que já conseguiu exercer na primeira passagem no Flamengo. Então, ele está tentando achar um equilíbrio para o sistema defensivo, utilizando os 3 zagueiros, né, para tentar pelo menos uma cobertura melhor ali. Eu falei aqui que o Ayrton, se continuar assim, tem nível para a seleção, a galera me zoou depois no superchat, mas ele no esquema com 3 zagueiros, ele cabe muito, ele tá jogando muita bola. A gente tem que ressaltar isso, e não é de hoje. Tem sido um dos melhores jogadores do Flamengo nessa temporada. Então, já foi bem. Vai lembrar, ele na final da Libertadores, ele entra com o Felipe Luiz machucado, e se fosse o Felipe Luiz, provavelmente o Pedro Henrique não teria sido expulso, porque o Felipe Luiz acho que não chegaria naquela velocidade na bola. Só um ponto assim que eu acho que ficou, assim, o Gabigol falou sobre isso de forma aberta, clara e muito quis falar mesmo. Muito respeitosa na zona mista. Achei também. Eu acho que muita gente, a maioria ali, só ouviu o que quis ouvir. Porque quando ele diz, eu falei pro VP que quero jogar como atacante, como centroavante, eu acho que isso não inviabiliza que seja apenas um centroavante. Inclusive, na própria resposta, o Gabigol falou sobre isso. O Gabigol termina dizendo, não, porque... E aí eu disputo a posição com o Pedro, é isso? É essa a declaração? Não, então, essa é a primeira parte. Essa é a primeira parte. Que no esquema atual, ou pelo menos no esquema com que o Flamengo jogou no sábado, ele teria que disputar, porque o esquema que jogou no sábado só tinha um atacante. Mas depois ele fala, na sequência ele fala, não, inclusive, com o Dorival, apesar de não ser 100% satisfatório, ele falou alguma coisa nesse sentido, ou 100% confortável, eu não me lembro bem a palavra, mas era esse o sentido, funcionava com 2 atacantes. Então, eu acho possível jogar com 2 atacantes no esquema do VP. Você existe 3-5-2 com 2 atacantes. O Brasil foi campeão em 2002 com 2 atacantes. O Rivaldo e o Ronaldo eram atacantes. O Rivaldo era 10. Não, o Rivaldo era atacante. O Rivaldo jogava como atacante. Então, assim, a Roma do campeão italiana, ela jogava com 2 atacantes. Montella e Batistuta. Eram 2... o Bebeto e o Romário. Mais para 94, Bebeto e Romário. Você tem exemplos. Então, assim, dá para você... Real Madrid. Porque eu tô dizendo com 3-5-2, né? Eu tô dizendo com 3 zagueiros. A Roma eram 3 zagueiros e jogava com 2 atacantes. É possível. O que o VP usou no sábado, ele usou um atacante. Aí, nesse caso, um atacante. Ele escolheu o Pedro, deixou o Gabigol no banco. Normal, escolha. Todos nós temos que fazer escolhas. Então, acho que é isso. Mas ele deixou claro que ele entende ser possível jogar com 2. Contra o Fluminense não deu, talvez contra o Alcas dê. Esse é o ponto. Mas ele falou que ele não quer mais fazer o papel que nesse jogo, por exemplo, fez o Matheus França. E que eu acho muito melhor você chegar e falar, professor, eu não quero, eu não me sinto, do que fazer mal feito, ou fazer de sacanagem, que aí é pior ainda, né? O fazer de sacanagem no futebol profissional, em qualquer situação profissional, você não pode fazer nada de sacanagem. Ou você fala, eu não estou afim de fazer porque eu não me sinto capaz, não quero, ou já sou um pica no clube, não quero fazer, que poderia ser, né? Você pode chegar e falar. Você me lembrou o pica do Marca. O abraço pro Jonathan, esse pica não marca. Mas então ele pode chegar e jogar. Agora ele chegou e falou, eu não quero fazer essa função. E só para entender, seria a função equivalente ao Matheus França, que passou 40 minutos do jogo quase na altura do Varela lá. Ele não quer fazer essa função. Acho que é natural dizer. Acho que é correto você dizer. Chegar e falar assim, Gabigol, aí poderia o treinador, cara, eu preciso que você faça nesse jogo. Beleza, eu faço. Mas no longo prazo, não gostaria de fazer.
acho completamente do jogo. E o Gabi, só rapidinho, uma coisa muito interessante, quando no Mundial, o Gabi foi o que mais bateu no peito, falou, não, a gente está com o treinador. O Gabigol, ele tem defendido, ninguém no elenco defende tanto o Vitor Pereira quanto o Gabigol publicamente. É verdade. Não, vezes. Publicamente e internamente. Já falei algumas vezes. Eu almocei com uma pessoa que é parente de um jogador do Flamengo. E ele falou que, ele usou a palavra assim, avalista, que o Gabigol foi avalista do trabalho do Vitor Pereira. Então, ele não está de sacanagem com o VP, pelo menos não estava até 2 semanas atrás. Se mudou, eu não sei. Como nunca me pareceu estar no Flamengo com alguém que tenha passado lá. Nunca me pareceu.